Olá pessoal, eu sou Bárbara Modernel e no nosso quadro Indigenismos de hoje, em parceria com o canal História em Casa, nós vamos falar de um assunto um pouco diferente do que nós estamos acostumados a sempre abordar aqui no nosso quadro. A gente vai falar hoje sobre a situação dos quilombolas aqui no Brasil. Você já se perguntou o que esses povos quilombolas dentro do nosso território brasileiro estão em busca? Qual é a luta desse povo? Aonde está elencado isso na nossa Constituição com relação a essas garantias constitucionais a esses povos? Da onde vem a história desse direito? Bom, se você não sabe nada sobre essas informações, fica no nosso quadro de hoje que nós vamos falar algumas informações gerais para você aprender mais sobre isso. Bom, antes de mais nada, é necessário a gente fazer uma correlação lógica do tempo aqui. A gente tem que lembrar que a questão dos povos indígenas, tanto os povos indígenas quanto a população negra, que adveio da África naquele período da escravidão, ambos grupos populacionais foram escravizados no período colonial, tanto indígenas quanto a população negra. A questão é que cada um tem suas especificidades culturais, que é justamente o que a gente vai abordar hoje, que é a questão dos quilombos. Então, os quilombolas seriam justamente esses descendentes dessa população que foi escravizada, que veio aqui no período colonial e hoje habita o território brasileiro. Então, existem especificidades culturais com relação às terras, porque como a gente já falou aqui, enquanto os indígenas têm direitos originários com relação às terras brasileiras, porque eles estavam aqui antes da colonização, a população negra que veio, que é descendente dos escravos, que durante o período colonial, eles têm esse direito, essa garantia constitucional devido à questão da reparação histórica com relação a esse povo. Lembrando também que a população quilombola possui especificidades culturais, assim como acontece com os povos indígenas, ou seja, eles possuem sua própria organização social, seu próprio sistema linguístico, sua própria tradição, cultura, cânticos que devem ser respeitados e valorizados dentro do nosso atual ordenamento jurídico, pela nossa população em geral, já que está elencada na nossa Constituição Federal. Outra situação que eu acho importante é a gente saber um pouco sobre o que significa o termo quilombola em si, dentro do nosso plano político-pedagógico. É importante de saber que o quilombo é um ato de resistência dessa população que se viu escravizada, que se viu nessa escravização forçada, nesse período colonial, como um sinônimo de resistência a esse sistema colonial opressor. Então, eles se organizavam em grupos de milhares de pessoas como uma forma de resistir, se proteger e sobreviver dentro do território brasileiro. E aí a gente vê como as histórias ficam paralelas nesse sentido. Quando a gente está falando lá com relação à população escrava no Brasil, a gente sabe muito bem que teve a Lei Áurea que aboliu a escravidão. Mesmo assim, após a abolição da escravidão, essa população se viu completamente inferiorizada dentro do território brasileiro, já que eles não possuem garantias constitucionais, eles não possuem direitos como cidadãos brasileiros, tanto com relação à sua sobrevivência, pelo seu ato em si de resistir, quanto também a garantia de suas terras. A Lei de Terras, de lá de 1850, não considerava a população africana como cidadã brasileira, então eles não poderiam ter garantias de suas terras. Assim como a gente lembra muito bem que acontece com os povos indígenas, que a gente já falou várias vezes a situação de terras com relação a esse grupo populacional também. Então, o que a gente observa em ambas histórias paralelas é que esses grupos populacionais foram escravizados, tiveram uma colonização forçada, foram completamente dizimados em um número massivo, que a gente sabe muito bem, e aqueles que resistiram não conseguiam pleitear seus direitos, já que a Constituição ignorava esses grupos populacionais, como os indígenas e quilombolas, e desqualificava esses povos como cidadãos brasileiros. Então, eles deveriam deixar de ser quilombos, deveriam deixar de ser indígenas para poderem se tornar cidadãos brasileiros e terem suas garantias constitucionais. Então, o que a gente percebe é que, assim como os indígenas e os quilombolas sofreram nessa história paralela, é que o Estado tentou muitas vezes apagar a memória cultural desses povos, apagar a história desses povos, justamente como uma maneira de homogeneizar, que a gente chama dessa forma, que ou seja, passar uma régua uniformizadora como se todos fossem iguais, como se todos tivessem chegado no mesmo ponto, tivessem saído do mesmo ponto de partida, sendo que a gente sabe que a história não é bem assim. Tudo isso mudou com a nossa Constituição de 88, que a gente sabe que a Constituição de 88 é chamada de Constituição Cidadã, em que ela traz, nesse período de redemocratização do Brasil, pós-ditadura militar, novos direitos, garantias individuais e de coletivos também. E aí, nesse boom, veio também, que a gente sabe, o direito dos povos indígenas e também veio essa garantia constitucional com a população quilombola. Então, lá no artigo 68 da Constituição Federal, fala o seguinte, que aos remanescentes das comunidades dos quilombos, que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Ou seja, nesse ponto, o Estado reconhece a questão da reparação histórica no período colonial que deve ser feito com relação a esse grupo populacional. E a partir daí é que a gente retira essa garantia constitucional de que o povo quilombola possui direito
e acesso às suas terras. Além disso, a gente junta com esse artigo o artigo 215 e 216, que é justamente fala da garantia constitucional de proteger a cultura e a organização social dessas comunidades tradicionais, como os quilombolas e os indígenas. Então, por isso, a gente encaixa esses artigos como uma forma de garantir esse direito constitucional para esses povos. Mesmo a comunidade quilombola sendo responsável por proteger cerca de 42,4% da mata nativa no território brasileiro, isso não é visto pelo Estado como uma garantia constitucional para que esses povos tenham a demarcação de suas terras protegido pela nossa Constituição. A gente vê aí que o nosso Código Florestal, ele pede exclusivamente que seja feito, pelo sistema que se chama Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural, que é o SICAR, para que esses povos tenham a regularização fundiária de suas terras. No entanto, a gente sabe que apesar de ter isso escrito na nossa Constituição e no Código Florestal, como a gente está vendo, que pede essa questão do cadastro ambiental rural, que é o SICAR, a gente observa que como esse processo é moroso, há uma grande morosidade nesse processo de garantir a demarcação dessas terras, assim como acontece com relação aos povos indígenas, também acontece com os povos quilombolas. Então, para vocês terem uma ideia, de 6,5 milhões de imóveis rurais que estão cadastrados nesse Sistema Nacional de Cadastro, apenas 3.418 são comunidades quilombolas, tá bom? Então, a gente vê aí como está defasado a questão de demarcação. Em meio a uma série de dificuldades que esses povos já enfrentam durante todo esse decorrer do percurso histórico que a gente analisou, recentemente o governo ainda está colocando em pauta outra situação, que seria o Regulariza Agro. Para quem não sabe, Regulariza Agro significa Plano Nacional de Regularização Ambiental de Imóveis Rurais. Isso nada mais é do que focar principalmente no cadastro de imóveis rurais que fazem uso individual da terra. Ou seja, o que a gente observa com esse plano é que o governo federal entende por gestão territorial apenas aquelas pessoas que fazem uso individual das suas terras, ou seja, é querendo alimentar o agronegócio, enquanto aquelas pessoas que têm sistemas coletivos, como os povos indígenas e quilombolas, são deixados para trás e são, ou seja, menosprezados dentro desse sistema de regularização fundiária.